Olá, aqui é o Matheus Santana e a maioria das pessoas subestima completamente o poder que aquelas 3 ou 4 horas depois do trabalho tem. Essas horas representam cerca de 15% do seu dia, mas a mudança que esse tempo bem investido pode fazer na sua vida em 6 meses ou até menos é gigante, seja na sua saúde, na sua produtividade ou no seu crescimento profissional. O que acontece é que muita gente trata esse horário como se não tivesse muito valor, sabe? Então a maioria chega em casa e já começa a fazer um ritual automático e muitas vezes sem nem perceber direito. E quando elas vão se dar conta, já até passou da hora de dormir. E aí elas vão para a cama com aquela sensação de que aquele dia foi só uma repetição do dia anterior. E no fundo elas estão certas, porque elas estão vivendo no automático, fazendo exatamente as mesmas coisas, mas esperando resultados diferentes, o que é loucura. Mas com esses 6 conselhos que eu vou te passar agora, eu te garanto que as suas noites nunca mais serão as mesmas. E o primeiro deles é: quebre o ciclo automático assim que chegar em casa. Não sei se você já percebeu, mas com certeza você já tem um ritualzinho que você faz sempre que chega do trabalho. De repente pode ser tomar um banho, preparar alguma coisa para comer e ir para o sofá. E aí quando você vê, você já pegou o celular, já colocou alguma coisa para assistir na TV e assim mais uma noite se foi. Isso acontece porque o nosso cérebro funciona com base em padrões. E quando ele percebe que certas ações se repetem sempre na mesma ordem, ele automatiza esse processo. E aí basta um gatilho para disparar a sua rotina habitual. É por isso que muitas vezes você nem pensa no que está fazendo, você só vai lá e faz. Mas os gatilhos que disparam essas rotinas são basicamente de 2 fontes, as externas e as internas. Então o cansaço que você sente ao chegar do trabalho é um gatilho interno. Já o banho que você toma é um gatilho externo. E aí juntos, eles te direcionam para fazer o comportamento seguinte, que pode ser exatamente esse: preparar algo para comer, ir para o sofá, ligar a TV, desbloquear o celular e por aí vai. O problema é que uma vez iniciado, esse ciclo é difícil de interromper. E quanto mais vezes você repete esse padrão, mais ele se fortalece neurologicamente. Portanto, a melhor coisa que você pode fazer é mudar a sua rotina apesar de continuar recebendo os mesmos gatilhos. Então, seu cérebro quer que você relaxe após o banho? Beleza, em vez de ir para o sofá, vá para o quintal ou vá para algum outro canto da sua casa sem celular, passar alguns minutinhos ali sozinho. Enfim, muda a rotina, mas mantenha a mesma recompensa, que é o relaxamento. Isso é um princípio de mudança de hábitos super validado já pela neurociência. Inclusive, eu vou muito mais profundo do que isso no Hábitos 360, que é o meu treinamento de mudança de hábitos. Lá eu te mostro o caminho mais fácil e rápido, tanto para você construir hábitos positivos, quanto para quebrar hábitos negativos. Então, se quiser saber mais, clica no primeiro link da descrição e assiste o vídeo que preparei para você lá. 2. Se for trabalhar ou estudar à noite, estabeleça limites. Todo mundo sabe que se você quiser crescer profissionalmente e mudar sua vida lá na frente, as 2 coisas que você mais vai precisar fazer é estudar e trabalhar. E talvez você até estivesse esperando que eu fosse dizer para você usar essas horas da noite justamente para isso. E olha, até dá para fazer, porque em algum momento do dia você vai ter que sentar e colocar a mão na massa. Mas o ponto é, a noite não é o melhor momento para isso. Não porque seja impossível, mas porque nesse horário você já está com a sua energia drenada, sua atenção está mais fraca, sua paciência está menor e o seu corpo basicamente só quer descansar. Então o ideal mesmo seria você dormir mais cedo e usar o início da manhã para isso, porque é quando sua energia está recarregada, o cérebro está com uma alta capacidade de focar e tudo flui muito melhor. Agora, se você já acorda muito cedo e acha inviável antecipar ainda mais o despertador, então tudo bem, vai ter que ser à noite mesmo. Mas nesse caso, você vai precisar estabelecer um limite. Ou seja, você precisa definir até que horas você vai trabalhar ou estudar e cumprir essa regra com seriedade. Porque se você ficar toda hora abrindo exceção, isso nunca vai se tornar um hábito. Então nada de eu só vou ver esse vídeo aqui rapidinho, ou vou só fazer essa outra coisinha aqui rapidão e já volto. Cara, deu horário, acabou. E é até bom que às vezes você não consiga fazer algumas coisas importantes a tempo. Porque aquela leve frustração que você vai sentir por isso acaba condicionando o seu cérebro a entender que aquele é o prazo máximo. Então não dá para se distrair e ficar perdendo tempo com o que não interessa da próxima vez. Agora, se você ficar abrindo exceções com frequência para terminar mais tarde, vai ter sempre uma brecha ali para você procrastinar e se permitir parar mais tarde de novo.
E uma boa forma de condicionar seu cérebro a entender que o tempo acabou e que é hora de você sair do modo trabalho é aplicando o que o autor Cal Newport chama de ritual de desligamento, que é basicamente algo que você vai falar e fazer sempre que der o tempo, para que o seu cérebro realmente associe uma coisa com a outra. Então, por exemplo, assim que der o horário, você pode fechar o notebook, anotar o que foi feito e o que ficou faltando fazer, apagar a luz e dizer: fechou por hoje. Simples assim. Isso já será mais do que o suficiente para o cérebro associar esse comportamento ao fato de que o trabalho acabou e você não precisa mais ficar pensando nisso. Assim você evita aquele negócio de parar de trabalhar, mas continuar pensando no trabalho quando você está com a família, por exemplo, ou quando for dormir. Além disso, tem algumas regras que você precisa seguir sempre que for trabalhar ou estudar à noite. A primeira delas é: nunca consuma cafeína à noite. Nem café, nem energético, nem refrigerante, nem nada que contenha cafeína. Porque é comprovado que até a mínima dose de cafeína nesse horário prejudica o sono. Não é que necessariamente você não vai conseguir dormir, mas é que a arquitetura do sono, ou seja, a qualidade dele, vai ficar bem prejudicada. A segunda coisa é tentar reduzir o impacto da luz azul das telas. Então, se você for usar o computador ou o celular, pelo menos use algum filtro de luz azul enquanto estiver fazendo isso, como o aplicativo Flux no computador ou o modo noturno no celular. Isso não resolve tudo, mas já reduz bastante o impacto na produção de melatonina, que é basicamente o hormônio que prepara o corpo para o sono. No fim das contas, usar a noite para produzir exige estratégia. Porque cada vez que você tenta render no cansaço, você até acha que está avançando, mas o custo vem no dia seguinte na forma de foco ruim, irritação, decisões erradas e baixa energia. É por isso que, mais uma vez, se você tiver escolha, o melhor mesmo é dormir cedo e usar o começo do dia para trabalhar nas coisas que mais importam. Porque 1 hora de manhã com energia e clareza mental vale muito mais do que 3 horas à noite exausto e lutando contra o sono. 3. Nem toda noite precisa ser produtiva, mas ela tem que ter propósito. Então assim, você não precisa achar que toda noite tem que ser um bloco de produtividade máxima, porque nem todo dia você vai conseguir ou vai querer estudar, trabalhar ou planejar e tudo bem. O problema não é usar esse tempo para descansar e relaxar, mas sim a maneira como você faz isso. Então tem noite que o melhor que você pode fazer é ficar com a sua família, trocar uma ideia, dar boas risadas, brincar com seus filhos, jantar com calma, sem pressa. Outras vezes vale praticar um hobby, assistir alguma coisa que realmente te interesse, enfim, isso também recarrega e tem o seu valor. Agora, o que você precisa evitar é cair naquele lazer anestésico, que é aquele tipo de distração que parece descanso, mas no fundo só tá te entorpecendo. Tipo, ficar 2 horas no celular vendo vídeo aleatório, passando feed sem parar e clicando em tudo que aparece. Porque isso não te regenera, isso só sobrecarrega ainda mais sua mente com estímulos vazios. 4. Reorganize sua semana com consciência. Se você já fez um planejamento da sua semana, o que eu recomendo fortemente, a noite é um bom momento para você revisar isso e ajustar a rota. Porque assim, é lindo colocar tudo no papel no domingo à noite, mas no meio da semana sempre surge um monte de imprevistos e acaba ficando algumas coisas para trás. E se você não realoca essas pendências com consciência, elas vão ali virando um acúmulo silencioso que só te gera culpa. Então pega esse tempo para identificar aquelas tarefas que ficaram para trás e realocá-las na sua agenda para os dias seguintes. E aí, enquanto estiver fazendo isso, presta atenção se você está sempre deixando muita coisa para trás no seu dia. Porque se você não estiver procrastinando e mesmo assim está sempre acumulando tarefas, é bem provável que você esteja se cobrando muito mais do que é capaz de dar conta. E isso a longo prazo é um problema, porque você vai estar sempre se sentindo improdutivo e frustrado, mesmo tendo feito o melhor que podia naquele momento. Além disso, esse também é um ótimo momento para você esvaziar sua mente. E quando eu digo esvaziar, não é força de expressão, porque tem uma técnica muito usada chamada brain dump, que basicamente consiste em despejar tudo que está ocupando espaço mental num papel. Coisa pendente, ideia solta, preocupação, lembrete, não importa. A função disso é tirar o excesso de processamento do seu cérebro e deixar ele mais leve para desligar. Porque quando você vai dormir carregado com pensamentos de coisas não resolvidas, a ansiedade aumenta, o sono piora e no dia seguinte você já acorda com a cabeça pesada como se nem tivesse descansado.
Inclusive, tem muito profissional da área da saúde que até recomenda deixar um caderno do lado da cama justamente para isso. Porque esse ato de anotar qualquer pensamento que vier durante aquele momento que você estiver ali tentando pegar no sono ajuda muito a tirar aquilo da sua cabeça e dar um descanso para o seu cérebro. É como se você dissesse para ele que agora ele não precisa mais se preocupar com aquilo, porque está registrado, você não vai se esquecer de resolver aquilo amanhã, então assim, pode dormir em paz. 5. Facilite sua vida no dia seguinte. Uma das formas mais simples de deixar sua manhã mais produtiva é resolvendo à noite tudo que for mecânico e superficial. Coisas como separar a roupa que vai usar, deixar a mochila arrumada, preparar suas refeições do dia seguinte, organizar o ambiente de trabalho. Tudo isso parece pequeno, mas somado faz uma baita diferença. Porque o começo do dia não é o melhor momento para você perder tempo decidindo o que vestir, procurando coisas perdidas ou tentando lembrar de tarefas pendentes. Porque essas coisas já roubam sua atenção logo de cara e começam a desgastar sua mente antes mesmo de você começar a fazer o que realmente importa. Então a ideia aqui é liberar suas manhãs dessas distrações, porque esse é o horário mais nobre do seu dia. É quando você está com mais clareza mental, mais energia e mais capacidade cognitiva para resolver problemas. E aí, se você usa esse momento para organizar as coisas, para arrumar não sei o que, ou para tarefas de baixo impacto, você acaba usando a parte mais poderosa do seu dia para fazer coisas que nem vão mexer o ponteiro do resultado que você quer gerar na sua vida. 6. Prepare o contexto ideal para dormir bem. Agora que você já usou a primeira parte da noite para organizar suas coisas, chegou a hora de você entrar na segunda etapa, que é se preparar para dormir. E sim, hoje em dia a gente precisa fazer isso de forma intencional, porque o ambiente que a gente vive não favorece o descanso. Pelo contrário, ele estimula demais o tempo todo. Então, se você não se antecipa, é muito fácil dormir tarde sem nem perceber. E é aquele negócio, os nossos ancestrais dormiam assim que anoitecia. Mas hoje em dia, com toda a tecnologia e o fácil acesso que nós temos aqui agora, se você não fizer um esforço consciente para preparar um contexto ideal que promova um sono de qualidade, esquece. E uma das primeiras coisas que você precisa fazer é reduzir a exposição à luz azul pelo motivo que já mencionei, porque esse lance da luz à noite é provavelmente o maior inimigo do sono hoje em dia. Então instala aplicativos que filtrem essa luz e faça o melhor que puder para diminuir as luzes da sua casa em geral. Outra coisa que atrapalha muito é comer muito próximo da hora de dormir, principalmente refeições pesadas. Porque quando você vai dormir logo depois de comer muito, seu corpo ainda fica trabalhando para digerir toda aquela comida. E aí, mesmo que você durma, o sono não aprofunda. E por fim, também vale muito a pena tentar dormir e acordar nos mesmos horários todos os dias. Porque mesmo que você ainda não consiga dormir tanto quanto gostaria, só de manter essa regularidade, o corpo funciona muito melhor. Isso porque a gente tem um relógio biológico interno chamado ciclo circadiano, e é ele quem regula o funcionamento de vários processos do organismo. E quando esse ciclo está bem alinhado, o corpo sabe a hora certa de liberar hormônios que ajudam a dormir, a acordar, a ter energia, foco, etc. Mas quando você dorme cada dia num horário, esse ritmo fica tudo desajustado, e aí tudo começa a bagunçar junto. Então, ter um horário fixo para dormir e acordar é uma das formas, assim, de longe, mais simples e eficientes de melhorar sua energia ao longo do dia. E se você quiser aprender a construir hábitos mais positivos para melhorar sua qualidade de vida, tendo como base a neurociência e os livros mais renomados sobre o assunto, eu te convido novamente a conhecer o Hábitos 360. O link vai estar na descrição. Um forte abraço e até a próxima.